Bom dia, meninos e meninas. Eu pedi que vocês fizessem para hoje alguns exercícios de interpretação de texto do Enem. E se vocês fizeram direitinho, vocês devem ter reparado que todos os exercícios, todos esses textos que caíram em anos anteriores no Enem, são textos que envolvem tecnologia, que envolvem uso de redes sociais, que envolvem internet. Portanto, é um universo que todos nós aqui conhecemos, né? Então vamos ver como vocês se saem com eles. Texto para o teste 1. A inteligência está na rede. Há tecnologias que melhoram a vida humana, como a invenção do calendário, e outras que revolucionam a história humana, como a invenção da roda. A internet, o iPad, o Facebook, o Google, são tecnologias que pertencem a que categoria? Aí o entrevistado responde, a das que revolucionam a história. O que está acontecendo no mundo de hoje é semelhante ao que se passou com a sociedade agrária depois da prensa móvel de Gutenberg. Antes o conhecimento estava concentrado em oligopólios. A invenção de Gutenberg começou a democratizar o conhecimento e as instituições do feudalismo entraram num processo de atrofia. A novidade afetou a Igreja Católica, as monarquias, os poderes coloniais e, com o passar do tempo, resultou nas revoluções da América Latina, nos Estados Unidos, na França. Resultou na democracia parlamentar, na reforma protestante, na criação das universidades, do próprio capitalismo. Martinho Lutero chamou a prensa móvel de a mais alta graça de Deus. Agora, mais uma vez, o gênio da tecnologia saiu da garrafa. Com a prensa móvel, ganhamos acesso à palavra escrita. Com a internet, cada um de nós pode ser seu próprio editor. A imprensa nos deu acesso ao conhecimento que já havia sido produzido e estava registrado. A internet nos dá acesso ao conhecimento contido no cérebro de outras pessoas, em qualquer parte do mundo. Olha só que coisa, né? Isso é uma revolução. E tal como aconteceu no passado, está fazendo com que nossas instituições se tornem obsoletas. E aí a pergunta foi a seguinte: segundo o pesquisador entrevistado, a internet revolucionou a história da mesma forma que a prensa móvel de Gutenberg revolucionou o mundo no século XV. De acordo com o texto, as duas invenções, de maneira similar, provocaram a ou o, então acertou quem colocou a letra E, democratização do conhecimento pela divulgação de ideias por meio de publicações. Gente, importante, de acordo com o texto, essa é a resposta. Mas eu e vocês sabemos o quanto isso é relativo, né? E em tempos de pandemia, nós temos tido mais certeza ainda disso. Essa democratização do conhecimento, ela exige que se tenha acesso a tudo isso, né? E nós sabemos que esse acesso, ele está longe de ser para todos. Então, a partir daí, nós sabemos que essa democratização efetivamente é relativa, tá? Texto para o teste 2. Como se apresenta os atos de ler e escrever no contexto dos canais de chat da internet? O próprio nome que designa esses espaços no meio virtual elucida que os leitores e escritores estão ali empenhados em efetivar uma conversação. Porém, não se trata de uma conversação nos moldes tradicionais, mas de um projeto discursivo que se realiza só e através das ferramentas do computador, via canal eletrônico, mediado por um software específico. A dimensão temporal deste tipo de interlocução caracteriza-se pela sincronicidade em tempo real, aproximando-se de uma conversa eletrônica. Porém, devido às especificidades do meio que põe os interlocutores em contato, estes devem escrever suas mensagens. Apesar da sensação de estarem falando, o escrito, os enunciados que produzem são construídos num texto falado por escrito, numa conversação com expressão gráfica. Então, várias linguagens são utilizadas, não é só a palavra. Nós usamos desenhos, nós usamos emojis, por exemplo. A interação que se dá tela a tela, para que seja bem sucedida, exige, além das habilidades técnicas anteriormente descritas, muito mais do que a simples habilidade linguística de seus interlocutores. No interior de uma enorme coordenação de ações, o fenômeno chat também envolve conhecimentos paralinguísticos e socioculturais, que devem ser partilhados por seus usuários. Isso significa dizer que esta atividade comunicacional, assim como as demais, também apresenta uma vinculação situacional, ou seja, não pode a língua, nesta
esfera específica da comunicação humana ser separada do contexto em que se efetiva. Aí a pergunta, que era bem simples, é a seguinte: no contexto, descreve-se o chat como um tipo de conversação tela a tela, por meio do computador, e enfatiza-se a necessidade de domínio de diversas habilidades. Uma característica desse tipo de interação é então acertou quem colocou a letra D, produção de uma conversa que articula elementos das modalidades oral e escrita da língua. Quando nós conversamos por meio da internet com alguém, nós não usamos necessariamente a norma culta, né? Nós usamos a linguagem, pode até ser a norma culta, mas usamos, como diz o texto, a interação com outras formas de linguagem, e isso é bastante importante, tá? Texto para o teste 3. A tecnologia está definitivamente presente na vida cotidiana, seja para consultar informações, conversar com amigos e familiares ou apenas entreter. A internet e os celulares não saem das mãos e mentes das pessoas. Por esse motivo, especialistas alertam: o uso excessivo dessas ferramentas pode viciar. Aliás, há vários casos assim hoje. O problema, dizem os especialistas, é o usuário conseguir diferenciar a dependência do uso considerado normal, os limites, não é? Hoje, a internet e os celulares são ferramentas profissionais e de estudo. Aí a pergunta foi a seguinte: o desenvolvimento da sociedade está relacionado ao avanço das tecnologias que estabelecem novos padrões de comportamento. De acordo com o texto, então a resposta está lá, não é? O alerta dos especialistas deve-se a... Então a resposta é a letra D de dado: subordinação das pessoas aos recursos oferecidos pelas novas tecnologias a ponto de prejudicar suas vidas. É quando o texto fala da dependência, né? É quando a pessoa não tem limite no uso. Então, uma coisa é a internet servir de colaboradora para a nossa vida, ou o computador, ou as redes, ou seja lá o que for, servir de algo que complementa a nossa vida. Outra coisa é substituir as nossas interações, né? Substituir a nossa vida concreta. Então é isso, o problema é nós nos subordinarmos a ela. É disso que fala o texto. Por isso que a resposta é mesmo a letra D. Texto para o teste 4. O jornal vai morrer. É a ameaça mais constante dos especialistas. E essa nem é uma profecia nova. Há anos a frase é repetida. Experiências são feitas para atrair leitores na era da comunicação nervosa, rápida, multicolorida, performática. Mas o que é jornal? Onde mora seu encanto? O que é sedutor no jornal é ser ele mesmo, e nenhum outro formato de comunicação de ideias, histórias, imagens e notícias. No tempo das muitas mídias, o que precisa ser entendido é que cada um tem um espaço, um jeito, uma personalidade. Gente, essa coisa de que o jornal vai acabar, o livro vai acabar, a revista também, isso é dito desde que a internet começou a surgir, não é? E olha só que coisa, ainda não acabou. Então é isso, são novos formatos que surgem, né? Porque cada pessoa gosta de um formato para se informar ou para ler, né? Então o fato os formatos não se substituem, eles apenas se acrescentam. Quando surge uma nova mídia, há sempre os que a apresentam como tendência irreversível, modeladora do futuro, inevitável e fatal. Depois se descobre que nada é substituído e o novo se agrega ao mesmo conjunto de seres através dos quais nos comunicamos. Os jornais vão acabar, garantem os especialistas, e por isso dizem que é preciso fazer jornal parecer com as outras formas de comunicação mais rápida, eletrônica, digital. Assim, eles morrerão mais rapidamente. Jornal tem seu jeito. É imagem, palavra, informação, ideia, opinião, humor, debate, de uma forma só dele. Nesse tempo tão mutante, em que se tuita para milhares, que retuitam para outros milhares, o que foi postado nos blogs, o que está nos sites dos veículos online, que chance tem o jornal de papel que traz uma notícia estática, uma foto parada, um infográfico fixo? Terá mais chance se continuar sendo jornal, se mantiver a sua identidade, né? Aí a pergunta era a seguinte:
Muito se fala sobre o impacto causado pelas tecnologias da comunicação e da informação nas diferentes mídias. A partir da análise do texto, conclui-se que essas tecnologias, então acertou quem colocou a letra E, contribuem para a coexistência, a palavra-chave é essa, né? Coexistência de diversos modos de produção e veiculação do conhecimento. Então, do mesmo modo que a internet, que as tecnologias são formas de veiculação do conhecimento, o jornal também é, tá? Texto para o teste 5. O passado na tela do computador. Um dos desafios do novo Museu da Imigração é se contrapor à imagem deixada pela exibição do acervo permanente na época do Memorial do Imigrante, muito criticada por dar ênfase demasiada aos imigrantes estrangeiros e pouca atenção aos brasileiros. Era uma representação desproporcional em relação aos números de 3,5 milhões de pessoas que passaram pela hospedaria de imigrantes de São Paulo. Aproximadamente 1,9 milhão eram estrangeiras, de 75 nacionalidades e etnias, e 1,6 milhão eram brasileiras, oriundas principalmente dos estados nordestinos. O autor do texto sobre a digitalização do acervo do novo Museu da Imigração apresenta a ênfase no imigrante estrangeiro como um problema de representação equivocada da imigração em São Paulo. Para tanto, fundamenta seu ponto de vista no ou na. Então, acertou quem colocou a letra E. Desequilíbrio das representações usuais dos imigrantes em São Paulo. Então, é isso, é dar a ênfase correta a todos eles. Tá? Texto para o teste 6. Ao acompanharmos a história do telefone, verificamos que esse meio está se mostrando capaz de reunir em seu conteúdo uma quantidade cada vez maior de outros meios, envio de e-mails, recebimento de notícias, música através de rádio e mensagens de texto. Esta última função vem servindo como suporte para uma nova forma de sociabilidade, o fenômeno do flash mob, mobilizações relâmpago, que tem como característica principal realizar uma encenação em algum ponto da cidade. A pergunta foi a seguinte: de acordo com o texto, a evolução das tecnologias de comunicação repercute na vida social, revelando que a resposta era a letra E. A apropriação das tecnologias pela sociedade possibilita ações inovadoras, como, por exemplo, o flash mob, que é mencionado aqui no final do texto. Então, é isso, as tecnologias proporcionam novas maneiras de se apresentarem as performances ou de se apresentarem as informações. Tá? Texto para o teste 7. A mulher entra no quarto do filho decidida a ter uma conversa séria. De novo, as respostas dele à interpretação do texto na prova sugerem uma grande dificuldade de ler. Dispersão pode ser uma resposta para parte do problema. A extensão do texto pode ser outra, mas nesta ela não vai tocar porque também é professora e não vai lhe dar desculpas para ir mal na escola. Preguiça de ler parece outra forma de lidar com a extensão do texto. Ele está de novo no computador, jogando. Veja bem, qualquer semelhança com a vida real não é mera coincidência, não é? Levanta os olhos com aquele ar de quem pode jogar e conversar ao mesmo tempo. A mãe lhe pede que interrompa o jogo e ele pede à mãe: só um instante para salvar. Curiosa, ela olha para a tela e espanta-se com o jogo em japonês. Pergunta-lhe como consegue entender o jogo para jogar. Ele lhe fala de alguma coisa parecida com uma lógica de jogo e sobre algumas tentativas com os ícones. Diz ainda que conhece a base da história e que assim, mesmo em japonês, tudo faz sentido. Aquela conversa acabou sendo adiada. A mãe professora, capturada por outros sentidos de leitura, não se sentia pronta naquele momento. Consciente, suspende a ação. Ou seja, uma época de outros textos, né? De outras leituras, de outras imagens. Questão 7. A reação da mãe professora frente às habilidades da geração digital contemporânea reflete o desafio que se tem enfrentado de. Então, a resposta é na letra C. Lidar com as novas práticas de leitura que emergem com a tecnologia. O menino não tem paciência de ler o texto longo na prova, mas ele consegue, olha só, não é? Jogar um jogo
que tem as instruções em japonês, né? E ele não sabe nada em japonês, mas ele faz uma outra leitura, né? A leitura que, segundo ele, é uma leitura dos ícones e é uma leitura da lógica de jogo. Não deixa de ser uma leitura. Então, é uma leitura nova para tempos novos, né? Para tempos de uma geração nova que trabalha com uma nova linguagem. E por último, o que ficou para vocês fazerem foi este. Texto para o teste 8. No mundo conectado não há preconceitos, não há ignorância, não há covardia. E aqui nós temos a conversa, né? Sou alto, loiro e sincero. É o que diz o indivíduo pela rede social. Ler para quê? Tem tudo na Wikipedia, né? E ainda, nova mensagem, eu não te amo mais. Então, essas três falas, como se fossem exemplos dos quadrinhos de cima. A tirinha denota a postura assumida por seu produtor frente ao uso social da tecnologia para fins de interação e de informação. Tal posicionamento é expresso de forma argumentativa por meio de que tipo de atitude, não é? A resposta é a letra A, crítica expressa por ironias. Se vocês observarem as atitudes das personagens, vocês vão ver que as atitudes não confirmam, né, que na internet não há covardia, não há preconceitos e não há ignorância. Então, a resposta é mesmo a letra A. Então, é isso. Tomara que vocês tenham se saído bem, tá? Então, um beijo, até a próxima aula.